Filhas da Pauta, Filhas da Pauta. Oi, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast Filhas da Pauta. Um lugar onde a gente tem muitas conversas boas para você conferir, não é, amiga Margot Ferreira? Com certeza. E hoje a gente vai falar sobre algo que só quem já passou por um parto normal, às vezes nem até o parto tipo cesariano. Só quem é mulher sabe. E quem passou e quem vive ou já viveu a experiência de ter um filho, né? Uhum. Porque quem nunca, quando eu falei, olha, hoje eu tenho lugar de fala, ela falou, quem nunca? Pois é. A gente vai falar sobre violência obstétrica. E o tema é esse, quando a dor do parto dói na alma. Maiara é a nossa convidada especial para este assunto. Maiara Oliveira, fisioterapeuta pélvica, né, Maiara? Muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Você pode começar se apresentando? Muito obrigada. Eu me chamo Maiara, eu sou fisioterapeuta pélvica e obstétrica. Eu acolho e cuido de mulheres do início da gestação. Eu trato dores, eu previno queixas e outras dores e acompanho essas mulheres durante toda a gestação, acompanho durante o parto e acompanho durante o pós-parto. Além disso, eu sou doula e sou mestre em saúde da mulher e atualmente curso doutorado em fisioterapia. Então vamos começar exatamente por uma conversa que a gente estava tendo aqui nos bastidores. Para ser doula, precisa o que exatamente? Precisa estudar medicina? Precisa ter algum curso, nem que seja técnico, para atuar na área? Para ser doula precisa ser mulher, né? A gente não tem doulos. Sim. Mas precisa ser mulher, não necessariamente da área da saúde. Então a gente tem doulas formadas com curso superior em medicina, em fisioterapia. A gente tem doulas da área da educação, a gente tem doulas da área... Muitas áreas, né? Mas não necessariamente da área da saúde. E como ela se forma, como ela se prepara? Existe um curso de formação em doulo, né? Na doulagem. A carga horária desse curso, ela varia. Às vezes são semanas, às vezes são finais de semana, mas a mulher ela precisa passar ali por uma carga horária que ela é teórica e ela é prática também. E aí depois você recebe a certificação e pode começar a atuar. Uhum. A gente podia também começar essa conversa agregando aí o que exatamente é a violência obstétrica, né? Porque a gente às vezes passa e não consegue identificar o que foi aquilo. Incomoda, né? Fragiliza, mas enfim, o que é a violência obstétrica? Olha, violência obstétrica é todo e qualquer ato que vá ferir ali o direito humano dessa mulher. Seja ela gestante, parturiente ou no pós-parto. Então, a gente pensa muito em violência obstétrica como algo que acontece durante o trabalho de parto, durante o parto. Mas uma vez que essa mulher ela já está com o bebê no braço e ela sofre uma violência, essa violência ainda é obstétrica, né? E aí isso vai se expressar ali através de ou uma palavra ou praticar ali alguma intervenção que não seja do desejo dessa mulher, que não seja consentido, né? E aí, como você bem falou, às vezes a gente passa pela violência e a gente não sabe identificar. E essa violência, pelo que você está dizendo aí, ela pode ser emocional, psicológica também, né? Não precisa ser necessariamente somente física, né? Quando eu tive a minha primeira filha em Portugal, eu não conhecia ninguém no hospital público português. Eu lembro a forma como eu fui tratada. Eu fui muito mal tratada, né? Para de frescura porque na hora de fazer você não chorou. Isso é um clássico, né? Na violência obstétrica. Isso já é uma violência emocional, psicológica terrível, né? E você já está vulnerável, né? Nossa, imagina, num lugar onde você não conhece ninguém, você não conhece os médicos, você não conhece... Aquelas pessoas não acompanharam o seu pré-natal. Foi uma loucura que aconteceu na minha vida, que eu acabei viajando para um outro país e tendo minha filha em outro país. Mas olha, pense no arrependimento, porque o tratamento foi terrível e eu acho que até hoje eu guardo sequelas disso. E mais, o meu bebê, que hoje tem 32 anos, guarda as sequelas disso. Tu acredita? Acredito. Eu sinto muito. O que acontece é que o que a gente aprende sobre parto é muito injusto.
Eu acho que 90% dos filmes que eu já assisti, dos livros que eu li, das séries que eu assisti, mostra parto como a mulher tá lá, vivendo a vida dela, nada acontecendo, e aí do nada, plim, a bolsa estoura e desespero. E aí depois disso, ela vai pra maternidade e corta a cena, parece ali que se passaram 5 minutos, e o bebê tá no braço, né? Mostrar o parto assim é muito injusto, porque parto não é isso. Parto tem muita coisa envolvida. E aí, quando a gente não conhece de verdade, quando a gente não fala sobre parto, como ele verdadeiramente e aí a gente encara esse momento que é um momento de tanta potência na vida da mulher, mas ao mesmo tempo de tanta vulnerabilidade. E quando eu falo em vulnerabilidade, é fisiológico, é hormonal. Não significa que aquela mulher é uma coitada, né? Ela não tá ali frágil, mas é vulnerável. Tem um turbilhão de hormônios ali dentro atuando e mudando drasticamente do pré-parto para o pós-parto, né? Por isso a depressão pós-parto. E de vida também, porque antes era uma vida e depois vai ser outra vida. Exatamente. É verdade. Não é? E aí essa vulnerabilidade, ela coloca ali esses predadores, essas pessoas que vão agir com violência em um ambiente muito confortável, né? Isso, porque é uma relação de poder, né? Exatamente. É. Exatamente. Eu observo isso, e Margot falou de um outro país, Portugal, mas a gente sabe que aqui do lado, nos postos de saúde, nas maternidades públicas e também nas privadas, todo dia, toda hora acontece a mesma coisa. Na hora de fazer, você não gritou. Sim. Pare de gritar. E as mulheres ficam reprimindo aquela dor, porque é uma dor, né? E o que está sentindo ali. Minha mãe também conta histórias assim absurdas, mas a minha mãe tem 99 anos e era uma outra realidade que, infelizmente, muito se repete mais dura. ainda muito. Sim, Na época da sua mãe era bem mais dura, mas hoje ainda se repete, o que é um absurdo. O que é um absurdo. E, Mayara, levando para você agora essa reflexão desses profissionais que praticam essa violência obstétrica, né? A gente tem aí todos eles envolvidos, não é isso? Em toda a cadeia? Em toda a cadeia. Em toda a cadeia. Eu acho que a violência contra a mulher, não só a obstétrica, ela é sistêmica. Ela é muito enraizada, né? Os profissionais, eles se sentem no direito de subjugar, né? Uma coisa muito interessante recentemente, há algum tempo atrás, surgiu um caso de uma violência obstétrica de uma famosa. E aí eram palavras muito violentas, né? Lembro desse caso. A gente via o caso e bateu pronto, a gente sabia que aquilo ali era uma violência. Mas a violência, ela também existe de uma forma mascarada, né? Com voz doce, com... passivo-agressivo. Sim, passivo-agressivo. É muito comum se falar com a mulher no diminutivo. Mãezinha, paizinho, coloque aqui a sua perninha. E aí, a gente fala no diminutivo com criança. Isso. Porque a gente tem a percepção, né, de que a criança ali, ela não tá com o sistema nervoso completamente formado. Então, a gente entende que ela não é capaz ainda de tomar suas próprias atitudes, de ter seus próprios desejos. Ela precisa ali de um guia. Quando a gente fala com a mulher em vozinha, infantilizando. A gente infantiliza, né? A gente coloca essa mulher ali um degrau abaixo do profissional, né? Sim. Quando, na verdade, a gente deveria trazer essa mulher para o papel central do parto dela, né? Não existe isso de, qual o profissional que fez o seu parto? O médico, o enfermeiro, ele tá ali, né, quando tudo tá indo bem, para receber o bebê, né? Mas o parto, quem faz é a mulher. Sim, o próprio corpo da mulher. Muito interessante esse ponto de vista aí. Sim. Porque a gente fica subjugadas a esses profissionais como passivas, né? Esperando que eles façam, que eles protagonizem aquele momento ali, né? Quando, na verdade, isso que você colocou, eu acho que é potente.
Isso diz tudo e nos dá essa segurança, né? De que, peraí, sou eu agora quem mando aqui nesse negócio. Inclusive a posição na hora do parto, né? Deitada é muito mais difícil do que de cócoras, minha gente. A natureza ensina isso para você. Isso que você está falando, aí eu também trago outra questão aqui para Mayara responder e refletir junto conosco. Quem foi que inventou essa posição deitada? O homem, né? O homem, né, Mayara? Lógico. Porque é fácil ali, né? Eu coloco ela deitada, eu consigo subir essa mesa e eu tô ali enquanto É cômodo para ele, né? Mas para ela... Para ela não é cômodo. As indígenas todas, né, parem seus as filhos. As comunidades originárias Todas, de cócoras. Que é o mais confortável, é o mais fácil, o mais rápido. O mais fisiológico, né? A gravidade tá ali exato. Ajudando. E aí é importante a gente colocar que liberdade de posição é liberdade de posição, né? Não é porque essa mulher ela tem essa liberdade que todas vão parir de cócoras. Ela pode parir em pé, ela pode parir em 4 apoios, ela pode parir deitada de lado, ela pode parir, inclusive, deitada de barriga para cima. Se ela quiser. Se ela quiser. Agora, isso não pode ser imposto, né? Sim. Precisa vir dela. É livre isso. É um direito dela de movimentação livre. Isso sem falar que o cenário é assustador, né? Aquele negócio para você colocar as pernas parece um matadouro, né? É hostil, visualmente hostil. É isso. Visualmente hostil. Tudo é hostil. Tudo é muito hostil ali pra gente. Você tocou nesse ponto aí da mulher como protagonista, né? E gente, é tão frustrante a gente saber que é o nosso corpo, somos nós que estamos sentindo as dores, mas assim, desde sempre foi o homem, né? E aí eu tô falando de gênero, né? Que estabeleceu essas regras também do parto, que diz respeito à mulher, não é isso? Então, assim, a tecnologia, a medicina é muito machista, né? A gente muito. Se sabe muito pouco do nosso corpo, porque sempre foram homens que pesquisaram originalmente, né? Depois mulheres foram se agregando, mas muito As mulheres não podiam estudar. Não podiam estudar, exatamente. Né? Então, como é que elas poderiam se formar em medicina se elas nem estudar elas podiam? Exato. E a figura da doula, né? Que você é chegou há muito pouco tempo, né? É ancestral. Né? As parteiras sempre existiram. Mas eu tô falando na medicina. Sim, tá. Que a gente tá conseguindo entrar é muito recente. Muito custo. Sim. Enquanto doula, enquanto fisioterapeuta, é muito recente. Pois é. A lei é de 2023. Nossa. Pois é. Ontem, né? Ontem. Praticamente ontem. E podemos dizer que há uma resistência ainda muito grande à participação das doulas nesse ambiente que é deles, dos médicos, né? A gente mexe, né? A gente tira a limpeza, que é hostil, como vocês bem falaram, mas a gente mexe nas coisas, né? A gente relembra para a mulher que ela tem a liberdade de posição. E aí, quando ela fica em pé, parto tem fluidos, esse chão, ele vai sujar. Sim. A gente vai mexer na organização ali da sala. A gente vai mexer na organização ali de essa mulher, ela entender que ela tem suporte e dela questionar o que é imposto para ela, né? Então, é incômodo. Isso deve ser recebido muito bem, né? Pela comunidade, pelo hospital, pelas profissionais que estão ali, né? Olha, uma vez que a gente começa a participar e que eles veem que tem benefícios, por exemplo, a gente tem evidências científicas de que a presença de um fisioterapeuta na maternidade vai reduzir o tempo de parto, né? Então, uma vez que eles veem que aquilo ali pode ajudar o trabalho deles também, começa a ser aceitado, mas E tem que ser visto como parceria, né? sim, é trabalho em equipe, né? É mais uma pessoa na equipe e de importância fundamental. É verdade. Você falou da formação, né? Você é fisioterapeuta pélvica e você acompanha essa mulher. Aí eu queria entender esse processo como doula, também é anterior ao parto e você também trazendo seus conhecimentos como fisioterapeuta. Olha, em consultório eu sou fisioterapeuta. Eu me apresento enquanto fisioterapeuta. Eu não consigo trabalhar... são profissionais diferentes.
Então, eu tenho uma formação da doulagem e eu tenho os conhecimentos. Então, eu sei que a doula, ela é a profissional que ela vai trazer ali um suporte emocional para essa mulher. A doula, ela é da mulher. A fisioterapeuta, ela é da equipe, né? Então, se uma gestante, ela quiser me contratar como fisioterapeuta e ter uma doula, muito bem-vindo. Eu não sou capaz de fazer as duas coisas ali ao mesmo tempo. Entendi. A gente vai trazer aqui para a nossa conversa o depoimento de uma pessoa, né? Gabriela Albuquerque, uma mulher que teve um parto há pouco tempo. Ela é engenheira biomédica e relata o que ela viveu também na experiência de parto dela. Vamos ver. Vamos acompanhar. Olá, me chamo Gabriela Albuquerque, sou engenheira biomédica e atualmente professora do curso de Engenharia Biomédica da UFRN. Gostaria de cumprimentar Margot Ferreira, Ângela Bezerra e a entrevistada de hoje, Maiara, que é a minha fisioterapeuta pélvica. Maiara me acompanhou durante minha gestação, né, desde o primeiro trimestre, fazendo as sessões de fisioterapia pélvica, me preparando. Além disso, também fiz alguns cursos para me capacitar para esse momento. Também fiz pilates, exercícios físicos, tudo buscando ter um parto normal. No dia 4 de maio de 2025, minha bolsa estourou e eu fui para o hospital particular, onde fui recebida por 2 médicas. Já foram realizando o toque. Nesse momento, eu estava com um pouco de corrimento esverdeado, que seria o sinal de mecônio. Nesse momento, elas me recomendaram fortemente que eu fosse para um parto cesáreo. Conversei com Maiara, né, que o desejo daquele momento seria realizar um parto normal e comuniquei às médicas que eu gostaria, então, de esperar ver se a dilatação aumentava, né. Naquele momento, as médicas já foram me recomendando que eu teria que assinar um termo caso eu optasse pelo parto normal e meu filho sofresse alguma sequela. Logo percebemos que estava sofrendo uma violência obstétrica, porém fui firme, juntamente com Maiara, disse que gostaria de esperar. E então, com 2 horas depois, solicitei um novo toque. Uma das médicas, muito ríspida, disse que com certeza não teria evolução e que eu deveria novamente ir para o parto cesáreo porque o meu filho estava em sofrimento. Essas eram as palavras dela. Mas, graças a Deus, com o segundo toque, percebemos que houve evolução na dilatação e uma das médicas disse que poderíamos prosseguir então para o parto normal. Graças a Deus, tivemos um final feliz, né? Meu filho nasceu no dia 5 de maio de 2025, de 00h01, de parto normal, super saudável. Porém, gostaria de deixar, né, o alerta a todas as gestantes que tenham com você, no momento do parto, um acompanhante capacitada, seja uma obstetra, seja uma enfermeira obstetra, né? Seja uma fisioterapeuta pélvica, ou seja uma doula, mas que lhe ajude ali a tomar a melhor decisão naquele momento. Gostaria de finalizar deixando uma pergunta para Maiara sobre qual momento ali, qual o limiar de saber se é hora de seguir para um parto cesáreo ou de prosseguir tentando o parto normal. Agradeço o convite. Tchau. Obrigada, Gabriela. Maiara, é com você. Quando é que a gente tem propriedade para saber? A gente tem como saber se o nosso bebê não está em sofrimento, se está em sofrimento? Quando é realmente para se partir para uma cesariana? Frequente, né? Frequente demais. Inclusive nas maternidades públicas. Sim. A cesárea, ela foi inventada para salvar vidas. Né? Para salvar ali a vida do bebê, a vida da mãe, quando algo não está bem. Então, esse limiar de continuar com um trabalho de parto rumo a um parto normal ou interromper por uma indicação de uma cesariana, ele vai se dar a partir
da avaliação dessa vitalidade, desse bem-estar, desse binômio, né, da mãe e do bebê. Então, tem como a gente saber, sim, porque na maternidade a avaliação deles dois, da mãe e do bebê, ela acontece de forma intermitente. Então, de tempos em tempos, a equipe vai lá nessa mulher e faz a ausculta do coração do bebê. E aí vê como esse bebê tá. Tá tudo bem? Vamos prosseguir. Não tá tudo bem? Vamos conversar aqui sobre uma indicação? E aí, assim, claro que isso vai variar muito, né? Existem indicações de cesárea que elas são emergenciais. O bebê não tá bem, tá em risco desse sofrimento, precisa ser agora. Ela usou um termo aí que eu até perguntei pra você, que é isso, né? Que ela falou que era uma secreção verde, que na verdade era o cocô do bebê, isso. Né? Quando o bebê faz cocô e a mulher, enfim, expele, né, aquilo pela vagina, isso é um sinal de que o bebê está em sofrimento ou é um sintoma comum? Não necessariamente. O mecônio, ele acontece nas gestações que elas chegam mais próximo à data provável. Então, tá ali 40 semanas, 41 semanas, esse bebê, ele já tá maduro, a ponto de, às vezes, fazer cocô dentro da barriga da mãe. E aí, quando esse mecônio, ele tá ali presente, o risco que existe é desse bebê aspirar o mecônio. E aí, isso se tornar um sofrimento, porque tem alguma coisa ali nas vias aéreas dele, né? No caso de Gabi, era um mecônio muito claro. Era quase branco, transparente. A gente precisava dar zoom, assim, na foto para entender que, de fato, era um mecônio, né? Não era um mecônio espesso. E aí, nesse caso, a gente indicou que ela fosse para a maternidade e Arthur fosse avaliado, o bebê. E quando ele foi avaliado, foi visto que ele estava bem. Estava ótimo. Auscultou, estava ótimo. Fez um cardiotoco e estava tudo bem com ele. Então, a indicação, ela foi uma chantagem, na verdade. A cesariana, ela é um parto mais caro do que um parto normal. Então, a gente a já corrupção, toca, né, a gente já toca nessa aí história aí ponto. toda. A gente toca num ponto, em Mayara, eu complemento a pergunta dela, porque assim, se tornou uma cultura. Sim. Você falou que foi criada para situações de emergência. Mas a mulher hoje vai na primeira consulta de pré-natal e já sai dali com uma data. Cesariana agendada. É um absurdo. De acordo com a agenda, isso também é uma com as violência, demandas, né? do médico, não Exatamente. a sua demanda, a sua agenda. Uma cesárea, ela é mais cara do que um parto normal. Mas no volume, ela se torna mais barata. Porque uma hora ali, a cesariana acabou, né? Abre a barriga da mulher, tira o bebê, tira a placenta, limpa o útero, fecha a barriga, e segue a vida, segue próxima. o plantão. Um parto normal... Demora horas. E demanda, né? Demanda. Acontece final de semana, acontece dia 31 de dezembro. No carnaval. Acontece carnaval. De madrugada. Né? Então, a gente tem ali uma data provável, que a gente chama, que é quando bate 40 semanas, mas ela é provável, ela não é certeza, né? Então, vem essa parte, né, do lucro, do financeiro, mas vem também uma comodidade de eu conseguir organizar a minha agenda para quarta-feira de tarde é o dia que eu vou fazer tantas cirurgias cesarianas. Pois é, isso não é fiscalizado, a Promotoria da Saúde, né, o Ministério Público não está vigilante em relação a isso, existem denúncias? Existe vigilância. Todo ano a gente sai ali a lista dos índices de todas as maternidades, de a taxa de parto normal, taxa de cesariana. Públicas e particulares. Públicas e particulares, né? Então, é fiscalizado, mas... Não se muda, né? Não é punido, acho. Mayara, a Gabriela tocou ali no ponto de que ela mesma acompanhada... Com a sua presença, acompanhando desde o início, ela sofreu essa violência. Claro, vocês contornaram a situação e todo mundo saiu bem, o bebê nasceu saudável, ficou todo mundo bem por parto normal, né? Mas aí, falando de violência obstétrica, há outros tipos que eu queria trazer aqui para a conversa, né? Por exemplo, tem a violência física, psicológica, verbal e sexual também? Infelizmente. Qual é essa... ali naquele contexto de parto?
Olha, inclusive aquele caso que a gente comentou de alguns anos atrás, era um médico homem que fazia piadas de cunho sexual com a mulher. Sim. Né? De falar para o marido, seu parquinho de diversões aqui tá inteiro, porque eu ponteei tudo. E aí fechou ali o períneo da mulher, né? A gente tem casos de puérperas que acabaram de parir, que são estupradas. Nossa. Eu posso citar uma coisa que aconteceu comigo, que foi uma violência terrível. O bebê já tinha passado, o ombro já tinha passado e me cortaram o períneo, sem necessidade alguma. Eu cheguei com 8 de dilatação, você precisa de 10 centímetros de dilatação para o bebê sair. Meu bebê já estava praticamente nascido e mesmo assim me cortaram por pura maldade. E o pior... sem pedir permissão, né? E eu fui costurada a frio, sem nenhuma anestesia. Isso é tão frequente também, né? Pois é, mas eu não sei se hoje está assim, né? Eu pari há 32 anos, né? Há 33, vai fazer 33 anos. Eu não sei se hoje está assim, Ângela. Será que melhorou um pouquinho? E Mayara? Mayara, você pode me dizer. Um pouquinho, eu acho que melhorou. Né? Porque hoje existe a anestesia pueridural para parto normal. Antigamente você sentia todas as dores possíveis e imagináveis. Você não passava por uma anestesia optando pelo normal. Hoje já existe, né? As mulheres optam pelo parto normal e tem anestesia. Isso, a gente chama de analgesia. Sim. Porque ela não vai tirar essa dor, ela vai dar ali um descanso para essa mulher. E sentindo então, as contrações. Tá fadigada, mas ela continua sentindo contrações, sentindo inclusive dor, mas essa dor ela é aliviada. Mas você tocou no ponto da episiotomia, que é esse corte que se fazia e se faz, né? E a própria episiotomia, ela é uma violência obstétrica. Sim. Né? Porque hoje a gente sabe que não existe evidência de se fazer esse corte. Né? Antigamente se dizia, aqueles bebês maiores, que tem aquela dificuldade ali de passar, se cortava logo. Né? Mas esses bebês maiores que têm esse risco dessa distócia, que a gente chama, bate na pelve. Esse impacto, ele é na pelve, ele é em osso. E a gente não corta osso, a gente corta tecido mole, né? Então não adianta de nada. E o que se dizia de antes de, eu vou cortar porque vai ser um corte limpo, já ia rasgar de todo jeito, também não tem evidência, porque toda episiotomia é uma laceração, ou seja, uma rasgadura de um grau muito maior, que mais para frente no pós-parto vai colocar essa mulher em risco de muitas mais disfunções, inclusive perda de xixi involuntária. Né? Intestinais também, dor na relação sexual. Sim. Né? E aí se falava, o corte limpo, porque é o corte do bisturi, o corte da tesoura. Hoje a gente sabe que a laceração, que acontece de forma espontânea, ela acontece na direção da fibra muscular. Então, até para cicatrização, isso é melhor. Olha só. A natureza, né, agindo. E eu acho que isso tudo, né, essa conversa toda, é para dizer isso, né, que a natureza, ela dá os seus sinais, né, inclusive, especialmente, nesse momento tão importante para a mulher, que é o parto, né. Outra violência é a negligência médica, muitas vezes, como se a mulher tivesse como se a natureza fizesse tudo. Eu vou citar mais um caso terrível do meu primeiro parto. Eu tive praticamente um segundo parto uma semana depois do cordão umbilical que ficou dentro de mim. É de ficar boquiaberta mesmo. Então, esse é o sistema de saúde pública. Viva o SUS, viu? Porque em Portugal foi isso que aconteceu comigo. Deixaram um pedaço enorme de cordão umbilical dentro de mim e eu sentindo dores como se eu fosse parir outro bebê, né? E não, era o cordão umbilical. Uma semana depois eu poderia ter morrido de uma infecção generalizada. Né? E o cordão umbilical saiu. E eu comentei com as minhas tias na época, tia, saiu um cordão umbilical de mim. É assim mesmo. Ou seja, é uma prática comum no sistema público de saúde da Europa. Mas repito, isso há 30 anos. Eu espero que tenha melhorado. Então, existe também esse tipo de violência, de negligência, assim, como se a mulher, como se a natureza fosse responsável por tudo que diz respeito àquela mulher. Não, ela precisa de cuidados, ela precisa ser orientada. Eu acho que no meu caso, era o primeiro parto. Era o primeiro parto, eu não sabia de nada.
Eu acho que isso aí essa reflexão está muito mais para além da natureza. Aí já é descuido, negligência, porque crueldade e por machismo, aí vai, também. Porque quem me cortou foi um homem. Explica muito isso. Eu sinto muito, Margot. Pois é, mulher, eu também. Eu tenho sequelas e você ficou emocionais disso até hoje. Muito. A gente vê acontecendo, né? Existem os casos de hemorragia, de por pura negligência, né? Assim, mas acredito espero eu que nesse ponto a gente já tenha melhorado um pouco. Tomara que sim. Porque minhas filhas vão ser mães, né? Um dia eu quero que elas sofram bem menos que eu. É isso que a gente quer, né? Exato. Margot, vamos chamar a nossa patrocinadora para a nossa conversa aqui? Vamos para a Nova Academia. Vamos lá. Nova Store Fitness. Pois é, deixa eu compartilhar um negócio com vocês. Olha só, para quem quer algo diferente da rotina tradicional de treino, a Nova Centro Fitness está com uma grade incrível de aulas coletivas. São mais de 18 modalidades. Minha gente, é muita coisa. Então, tem dança, tem Muay Thai, yoga, pilates, tem muito mais. E o melhor, mais de 100 horas de aula por semana, até 23 horas, aliás, até 23 aulas por dia. Ou seja, tem sempre um horário que encaixa na rotina da gente, né? A gente que vive aí super ocupada, trabalhando mais do que se cuidando, pois é, tem 23 horas lá, 23 aulas por dia, né? Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, é aquela energia de grupo que motiva de verdade. Então, eu recomendo, Ângela recomenda. Então, dá uma olhada lá no Instagram, Nova Fitness. Isso, Natal. @Nova Fitness Natal, porque eles têm também academias no interior, lá no Seridó. Então, acesse o Instagram e não perde a oportunidade. É isso aí. Mas a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo e eu queria voltar um pouquinho nas qualificações para que as mulheres que estão nos assistindo entendam o que exatamente é a violência obstétrica e como ficar atentas, né? Algumas que eu estava observando aqui, assim, intervenções desnecessárias, né? A gente já falou, né, do cortezinho lá, exames ou toques invasivos, isso também é considerado, né? E a gente às vezes se submete, está ali, né? Falta de informação, e isso era um ponto que eu queria tocar, né? Porque eu não sei se você concorda com isso, mas às vezes essa falta de informação entre a equipe médica e a mulher que está parindo também é uma violência obstétrica, não é isso? Sim. E aí essa falta de comunicação, ela acontece desde o pré-natal, né? Então, a mulher chega no consultório e diz, eu quero um parto normal. Tá, daqui a pouco a gente fala pra isso. A gente tá muito no início ainda, né? Então, mais pra frente a gente conversa. E aí, nisso, vai passando o pré-natal e chega no dia do parto. Chega na hora do parto, essa mulher, ela não sabe como é que essa equipe trabalha, quais são as intervenções que a equipe ali costuma realizar, o que esperar. Quando o parto começa a acontecer, o que é que ela faz, né? Ela não é informada sobre o que o próprio corpo dela vai viver. E, Ângela, eu acho que se a gente for pensar em estratégias para prevenir ou lidar com a violência obstétrica, talvez a informação ela seja o principal ponto. Com certeza. Maiara, quem quiser lhe procurar nas redes sociais, continuar esse papo com você, tirar outras dúvidas, como é que te encontra? Meu perfil profissional no Instagram é @duovita com um T só, _. Perfeito. Muito obrigada por sua participação aqui nessa conversa. Acho que foi muito esclarecedora, né, amiga? Você tem frase? Eu tenho. Eu também tenho uma, manda a sua. A gente sempre encerra com uma frase de efeito, Maiara, por isso esse bate-papo aqui. E a que eu trago é a seguinte: o parto é um ato da mulher.
O que a medicina deve fazer é oferecer suporte e não roubar dela esse protagonismo. Doutora Simone Diniz, médica e pesquisadora em saúde materna da USP. Eu tenho uma frase mais poética de de um músico que eu adoro, Lenine. Lenine diz o seguinte, abre aspas, ninguém faz ideia de quem vem lá. Quem vem, quem chega para a nossa vida mudar. E a parteira já sabia que a vida é maior que o risco de chegar. Dito isto, forte. Dito isto, encerramos. Às vezes eles sabem. Às vezes, não sempre. Pois é. É do humano, né? É. Dito isto, encerramos esse nosso bate-papo, né, meu amor? É Obrigada isso. mais uma vez, Mayara. Ah, que papo massa, Muito Mayara. obrigada. Adoramos. Muito honrada de estar aqui. Muito obrigada. E a gente com você. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.